Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um ensinamento oriental. Um ensinamento que fala do silêncio, do pensamento, de sentir e fala-nos também da história de um homem que era conhecido como o Mestre do Silêncio. Então, neste primeiro momento, quero que te ajeites numa posição confortável, que feches os olhos, faças uma respiração profunda, que é talvez uma maneira adequada para absorveres mais este ensinamento e todo o conhecimento. Então tratava-se de um mestre que apenas falava em muito raras ocasiões. Às vezes dava alguma sucinta explicação e proferia algum ensinamento, mas habitualmente ele guardava silêncio. E era conhecido por isso como o Mestre do Silêncio. Falava em silêncio, de coração para coração, sem necessidade de palavras. Mas havia um discípulo que dava demasiado valor às funções do pensamento e tentava sempre implicar este mestre do silêncio em conversas metafísicas. Era um jovem que precisava de elaborar tudo através do pensamento. Confiava plenamente na mera compreensão intelectual. Colocava-se muitas questões filosóficas. Queria perceber tudo através da lógica. Certo dia, com algum descaramento, disse: Mestre, pergunto-lhe, mas não me responde. Não me dá respostas para o mistério da vida. Nem sobre o ser ou não ser, nem sobre a morte, nem para o sofrimento. Eu não consigo compreender a sua recusa em oferecer respostas às minhas perguntas. E o mestre mais uma vez guardou silêncio. Todas as pessoas que estavam a assistir identificaram-se com o ânimo contagiosamente aprazível do mestre e mantiveram a sua mente absorta. Ao finalizar a reunião espiritual, o mestre pediu ao aluno que ficasse. Entregou-lhe uma agulha e disse: Quero que ponhas uma gota de água na ponta desta agulha. Impossível! Exclamou indignado o discípulo. Mais impossível ainda é querer compreender com o pensamento aquilo que sempre esteve para além do pensamento. Pendura a agulha ao pescoço e quando te baralhares com pensamentos metafísicos, lembra-te, mais difícil do que pôr uma gota de água na ponta de uma agulha é encontrar respostas unicamente com o intelecto. O jovem aprendiz sentiu-se envergonhado e corou, mas o mestre tranquilizou-o. Não te sintas ridículo. O meu mestre deu-me esta agulha a mim e eu andei com ela pendurada ao pescoço durante muitos anos. Agora é tua. E assim termina este ensinamento.
O pensamento, por vezes, ocupa um lugar de relevância na nossa existência e provoca aquilo que se chama de diálogo interno. Mas, na verdade, não há possibilidade de compreender tudo, entender todas as coisas com o pensamento lógico. Muitas só podem ser sentidas e aceites, sem classificações, sem definir. É preciso parar, é preciso um pouco de silêncio, é preciso pausar para sentir o que nos vai na alma. E é uma outra dimensão, a dimensão das emoções, a dimensão da espiritualidade. Alguém dizia: a vida não é para ser entendida, é para ser sentida. E quanto mais procuramos a lógica das coisas, mais nos afastamos do nosso ser verdadeiro. A mente deve servir para descodificar o que nos vai na alma e não para a contrariar ou ignorar. É fácil encontrar pessoas que passam o tempo à procura da lógica, de entender, de compreender. E elas sofrem porque há coisas que estão para lá da capacidade da mente e elas produzem palavras, produzem teorias, produzem conceitos e não chegam a nenhuma conclusão. Falam muito, falam de maneira superficial, parece terem uma resposta para tudo, mas na verdade é tudo muito incompleto. Não é nada consistente. O pensamento é limitado e não é omnipotente. É preciso servir-nos do pensamento, mas em outras ocasiões o importante e essencial é estar atento, perceptivo, com a mente silenciosa. Se for preciso pensar, pensa-se, mas a vida não se pode solidificar reduzindo-se a conceitos, a abstrações, a etiquetas, a definições, a classificações. Muita coisa na vida não é lógica e muita coisa não pode ser compreendida pelo pensamento. Por isso também há muito sofrimento, muito do que se chama diálogo interno. As pessoas falam sozinhas, as pessoas têm pensamentos contraditórios, têm pensamentos sucessivos. Então é preciso serenar a mente. Sentar, pausar, fechar os olhos, respirar tal como tu estás neste momento e apenas sentir. Fica bem e até breve.